Olá, meus amigos, estamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de quarta-feira. A minha convidada é uma super profissional. Eu vou aqui convidar a jornalista, a editora, repórter Maria Clara Senra. Ela vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória, mas antes eu quero saber aqui se o som tá bom, se a imagem tá boa. Aqui a nossa convidada, a Maria Clara Senra, vai trocar um bate-papo aqui bacana sobre a sua trajetória do jornalismo. É um bate-papo ligado à cultura, né? Que é muito bom, né? Bem, lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também estará logo mais no Thiago Comunicador no YouTube. Então se inscreva no nosso canal e participe do projeto Sala de Visitas versão Spotify. Imperdível, hein? Bom, a minha convidada chegou e eu quero que você sinalize se o som tá bom, se a imagem tá boa. É aquela coisa que a gente gosta de fazer aqui, os testes, né? Para levar uma coisa de qualidade, ou seja, um produto bom, né? Bem, a convidada chegou, a Maria Clara. Eu vou convidar ela para entrar na sala de visitas. Isso aí. Bom, parou a música e ação, né? Opa, como vai? Olá! Olha, primeiramente eu quero aqui fazer um agradecimento agora em público. Obrigado por aceitar o convite, hein? Poxa, boa noite, Thiago. É uma honra participar. Eu tô amando, tô super lisonjeada de ter sido convidada para participar da sala de visitas, de bater esse papo com você. Tô super animada. Bom, eu que agradeço. E a gente, como trabalha ligado aqui à comunicação, para levar um negócio legal, né, com um som bom, a gente tenta, né? Mas eu quero saber aqui, se o som tá legal. Eu também Som, quero imagem. saber, se as pessoas estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo perfeitamente, mas quero saber também se as pessoas estão ouvindo. Inclusive, eu acho que essa é a primeira live, pensa. Já fiz tantas lives, mas centenas, mas essa é a primeira que eu faço no meu perfil, que eu sempre faço no perfil do Canal Brasil, então estou muito, muito honrada. Muito bem. E a galera pode mandar perguntas também, né? Interatividade aqui no balãozinho. Olha. Qual é a pergunta que você tem para Maria Clara? Ela vai esclarecer aqui para a gente aqui. Então vamos lá, interatividade. Eu quero começar aqui com a minha curiosidade, porque muita gente vê a Maria Clara bombando, enfim, as entrevistas maravilhosas, enfim, muito bem divulgada, muito bem produzida no Canal Brasil, mas eu quero saber como começou, né? As pessoas veem, mas não tem a dimensão de como foi o início. E para Uhum. escolher a carreira de jornalista, foi um objetivo, uma meta de vida ou foi algo que veio assim com o tempo, a descoberta? Olha, assim, eu acho que a certeza ela veio com o tempo, né? Porque a gente escolhe a profissão quando a gente é tão novinho, né? Acho que agora eu tenho a percepção de quanto que a gente é jovem quando faz o vestibular para escolher uma carreira. Mas assim, eu sempre quis fazer jornalismo. Em algum momento eu tive uma dúvida sobre fazer audiovisual, sobre fazer cinema, mas acho que por gostar de escrever, por gostar muito de ler, por ter essa relação na escola com as disciplinas, né, com as matérias mais relacionadas assim para esse lado. Minha mãe, apesar de não trabalhar com isso, é formada em letras, então tinha essa relação um pouco com a literatura, muito forte também, uma relação já forte com as coisas da cultura brasileira. Estão ouvindo um latido de cachorro, talvez. Pode ser que esteja Ao vivo. atrapalhando, não? Enfim, Mas, pode continuar. enfim, eu acho que isso já me levou um pouco a querer o jornalismo. E também, justamente como você começou sua pergunta, essa coisa da curiosidade, né? Que eu acho que é importante para qualquer profissão, para qualquer função, para qualquer pessoa. Mas eu sempre me considerei uma pessoa muito curiosa, com muito interesse, assim, de saber mais sobre os assuntos. Eu acho que eu já tinha muito nova percepção do poder que a imprensa tem, né? O papel que tem, que pode ter
na defesa de alguns assuntos, na defesa de algumas pautas, de algumas bandeiras até. Então, eu sabia que eu queria isso, mas, claro, eu era muito jovem. E aí, trabalhando, você perguntou um pouco sobre o começo, eu comecei, tipo, no primeiro período da faculdade, eu já comecei a estagiar, eu fiz jornalismo na UFRJ, e aí lá eu comecei a trabalhar na agência de notícias da própria universidade, cobrindo eventos, dentro do campus e tudo mais. Depois eu fui fazendo outros estágios, fiz estágio numa revista, fiz estágio numa empresa de educação, depois comecei a trabalhar numa produtora. Aí eu comecei a ter um contato mais direto com a parte da cultura, porque eu cobria teatro, cobria música também, e fui vendo que era por aí. Sempre gostei muito de cinema também. Aí trabalhei na Band. Aí fui para um outro lado quando eu trabalhei na Band, né? Um lado de cidade mesmo, de cobrir ali, fazer o hard news. Mas aprendi muito, muito, muito. E me interessei também, porque realmente a parte da cultura era mais forte para mim. Mas faria cidade, porque nessa época eu descobri muita coisa assim, sobre o Rio de Janeiro, sobre o funcionamento das coisas. Fiz pautas, cobri pautas muito interessantes. Aí depois fui para o Telecine, e aí no Telecine eu não tinha uma função exatamente de jornalismo, eu trabalhava mais com a parte de programação e tudo mais, escrevia algumas coisas também. E aí surgiu a vaga no Canal Brasil, que eu sempre assisti, sempre gostei do Canal Brasil, tinha muita vontade de trabalhar lá, surgiu essa vaga, primeiro como produtora e revisora de conteúdo. Entrei fazendo isso, produzindo programas do Canal Brasil, revisando o conteúdo do Canal Brasil, até que surgiu, fui fazendo matérias aqui e ali, até que surgiu a vaga oficial de repórter, e eu me tornei repórter e editora também, né, editando as matérias, fazendo edição de texto. E aí sim começou toda essa coisa dos festivais que você citou, enfim, das entrevistas todas que fazem parte do meu dia a dia. Acho que eu falei, assim, dei um panorama, mas o que você quiser saber mais, eu te conto. Bom, o bacana, né, que a gente sempre tem um objetivo. E você citou que sempre havia aquela ligação com a cultura, a arte em si, mas aí houve outras oportunidades que você abraçou, que foi o Rádio News. Mas a partir que você entregou, ou melhor, você se encontrou ali, de fato, poxa, eu faço agora o jornalismo ligado ao entretenimento, podemos dizer que foi a sua praia? Sim, eu acho que era isso, assim, eu senti que eu estava fazendo exatamente o que eu deveria estar fazendo, ainda que eu tenha muitos interesses, e eu me interesso sim por outras áreas do jornalismo, mas tudo ficou ligado, assim, sabe? Quando dá aquele clique, e aí você consegue juntar as pecinhas, né, da sua trajetória, do meu interesse que eu sempre tive pela cultura brasileira, de uma forma mais abrangente até pela cultura latino-americana e tudo mais. E aí os interesses que a minha família traziam ali de música, de cinema e tudo mais, sempre gostei muito de cinema também. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, então acho que é isso, não foi à toa que eu fiz isso aqui com teatro, eu fiz isso aqui com música para chegar aqui e trabalhar com cinema brasileiro, que eu adoro trabalhar. Enfim, eu acho que, como a gente conversou antes de eu entrar aqui, né, que a gente tem que defender o que é nosso e poder ter um papel nisso, em defender o que é nosso, defender o que é do nosso país, defender o que é cultura nacional. Faz todo sentido para mim, assim. Então, sim, teve esse clique de falar, não, então era entretenimento, era cultura brasileira. E quais são os desafios assim que você pode pontuar para a gente, que foi assim um crescimento para você, que você vê assim, poxa, é um pilar que me ajudou assim a reforçar mais ainda a persona, ou seja, o lado profissional. Um desafio, mas um desafio assim, em que sentido? Perguntas difíceis, Thiago faz. Eu nunca estou na posição, Thiago, de entrevistada, né? Eu estou sempre na posição de entrevistadora. Os desafios que eu falo é os perrengues, né, antes de entrar no ar, enfim. Ah, sim.
São muitos, né? Eu acho que são desafios diários e eu acho também que é isso que torna interessante, porque imagina fazer todo dia a mesma coisa, não ter desafio, aí se não tem um frio na barriga, se não tem nada de novo para aprender, também acho que não interessa, mas eu acho que são muitos. Eu me lembro, assim, tipo, desafios grandes. Eu acho que a primeira vez que eu fiz uma transmissão ao vivo, por Nossa. exemplo, foi um grande desafio no Festival de Gramado. O Festival de Gramado foi onde eu fiz o primeiro ao vivo. E eu já tinha feito assim, eu apresentava um programa. Em 2014, eu comecei a apresentar um programa, foi 2014? Já não sei, mas eu acho que sim, que se chamava Cinechat, que era um chat ao vivo. Era tipo a live, só que antes de existir a live, a gente entrava Sim. ao vivo no site do Canal Brasil, sempre com um diretor e um ator para falar de um filme específico. E era um programa que começava tarde, assim, até sei lá, meia-noite. E aí tinha perguntas das pessoas também, como a gente está fazendo aqui. E aí era ao vivo. Aí essas foram minhas primeiras experiências. Mas ao vivo mesmo, de tapete vermelho, né? Com essa adrenalina, foi no Festival de Gramado. E eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Será que vai me dar um branco na hora? Será que eu não vou saber o que falar? Que eu não vou saber o que perguntar? Mas é isso, acho que a gente tem que confiar também no nosso trabalho e saber que para improvisar, para a gente poder estar ao vivo, mesmo aqui, né, assim, a gente tem que saber do que a gente está falando, tem que estar muito preparado, tem que estar com tudo estudado para poder lidar com o que vai acontecer ali na hora. Para poder ter o jogo de cintura exige muito preparo antes. E aí eu fiz a primeira vez o Festival de Gramado, foi ótimo, quando liga aquela luzinha assim, vermelha, que diz está no ar, contagem regressiva, dá também uma adrenalina diferente, assim, uma vontade de fazer. Eu gosto muito de fazer ao vivo. E aí depois eu fiz vários, né? A gente sempre faz do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. No Canal Brasil a gente fez muitos anos também do Prêmio da Música Brasileira. Agora, mais recentemente, você deve ter visto no meu Instagram, a gente fez o Rock Brasil, que era um evento de música dos anos 80. Foram 5 dias de transmissão ao vivo. Tudo isso eu acho que é muito desafiador sempre, né? Mas tem outros desafios, claro, quando a gente vai para festivais. Agora, recentemente, também eu cobri os prêmios Platino, né? Que são... é um prêmio, na verdade, ibero-americano de cinema, que o Canal Brasil também transmite ao vivo desde a primeira edição. Tá na 9ª edição. E eu viajei para Madrid para poder fazer a cobertura de lá. E aí um super desafio, entrevistar em outro idioma, tá num lugar, né, que você não conhece direito as pessoas, porque aqui, trabalhando há anos com isso, eu vou fazer 10 anos de Canal Brasil esse ano, você já conhece as pessoas, você já sabe como funciona, aí você chega num país diferente para fazer de uma forma diferente. Mas eu gosto de desafio, sabe? Eu gosto. Então, tudo certo. Bom, e você citou eventos. Eu queria saber quais foram os eventos que você olha assim hoje, após acontecer tudo. Aí, se fosse uma TBT, digamos assim, qual você gostaria de compartilhar que foi um marco na sua trajetória, ou seja, um divisor de águas? Olha, eu acho que eu diria esse primeiro ao vivo no Festival de Cinema de Gramado, que é um festival muito importante esse ano. Inclusive, o Festival de Cinema de Gramado completa 50 anos, né? Um dos mais antigos festivais de cinema. Tem aquele tapete vermelho que todo mundo que já foi ou que já assistiu pela TV, as nossas transmissões, a nossa cobertura conhece. Que fica aquela galera gritando, assim, eu lembro muito dessa sensação do público gritando para os artistas. Se não me engano, nesse a primeira pessoa que eu entrevistei nesse ao vivo foi uma dupla, na verdade, que era Mariana Ximenes e Vladimir Brista, passando pelo tapete. E o público gritava aquele barulho, e a gente ali conversando. E aí eu acho que isso abriu muitas portas, assim, para esses eventos, que aí eu comecei a fazer ao vivo. Eu citaria também a cobertura, já que a gente falou de Prêmio Platino, e o Canal Brasil tem essa ligação também com o cinema latino-americano, com o cinema ibero-americano. A primeira vez que eu cobri no México foi muito legal, e foi a primeira vez que eu fui também fazer uma cobertura fora do Brasil. Essa vez também em Madrid
inesquecível, porque eu fiz intercâmbio, eu fiz um período da faculdade da UFRJ, eu cursei na Universidade Autônoma de Madrid. Só que há 11 anos. Então, poder voltar para lá e poder voltar trabalhando, acho que também foi uma coisa muito legal. Mas muitas. Uma coisa super desafiadora para mim no ano passado, se não me engano, é porque pandemia eu já me confundo, mas não sei se foi 2020 ou 2021, acho que foi 2021. Eu entrevistei a Dilma para falar sobre um filme também, a Dilma Rousseff, para falar sobre um filme que ela fez. Ela participou de um documentário chamado Torre das Donzelas, falando sobre o período que ela ficou presa. E a Dilma não gosta muito de falar sobre esse assunto, né? Até porque é um tema delicado. Ela nunca tinha falado sobre a participação desse filme. Eu consegui essa entrevista com ela. E também não imaginava, assim, poder ter a oportunidade na minha carreira trabalhando com cultura de poder falar com um presidente ou com uma ex-presidenta, enfim. E a gente teve uma hora, assim, de conversa. São muitas coisas, muitas histórias, imagina. Quase 10 anos de Canal Brasil, mas falei as que me vieram à cabeça, assim. Se você quiser perguntar de outras. Bom, você citou uma coisa sobre a presidenta, a presidenta Dilma, ou seja, não sai até hoje na nossa boca, né? Porque é uma força do hábito, né? Mas, Sim. enfim, eu não vou entrar aqui em outro detalhe aqui. Mas, enfim, ela tem uma trajetória que é muito curiosa também, até de superação, né? Porque ela passou. E você falou de perguntas que são certamente assim delicadas. Houve alguma pergunta? Olha, o Cláudio Manuel do Cacete Planeta aqui, um abraço, queridão aqui, Olha ó, que tá ligado demais! na live. Um Um abração, hein? beijo! Sucesso. O cara sabe tudo de documentário, produz uns ótimos documentários aí que tá arrebentando, hein? Com Olha certeza. aí, Adriana também tá ligada na live aqui, grande atriz, dançarina. Nossa, gente boa com a gente hoje aqui, hein? Dando sorte pra gente. Um abraço a todos. Enfim, voltando aqui à situação da Dilma, ela passou por períodos bastante delicados, enfim, ditadura e tal. Qual foi a pergunta que você fez que meio que surpreendeu com a resposta? Que foi uma exclusiva que marcou, né? Podemos dizer assim. Foi. Foi uma exclusiva que marcou. Eu acho que, assim, o que me surpreendeu, na verdade, foi o quanto ela é uma pessoa, como é que eu posso explicar? Forte, claro, como você disse, passou por coisas muito difíceis, mas muito íntegra e muito, que tá sempre muito inteira, assim, nas coisas que diz. E também um senso de humor, que talvez eu não esperasse, porque a gente sabe, né, a Dilma tem esse jeitão dela, assim, de falar, mas ela tinha muito humor na hora de responder. Eu fui chamar ela, sei lá de que jeito, e aí ela falava, não, pode chamar de você, e pode chamar de você, agora eu não sou mais presidente, não sou mais não sei o que lá, enfim. Mas me surpreendi também com o fato, a gente falou muito sobre cinema, e aí eu até compartilhei no meu Instagram um trechinho que ela falava de Bacurau, falava que tinha visto o filme, que tinha gostado do filme, e aí começou a contar uma história com o Obama, e eu falei assim, gente, nossa, que incrível, eu tô aqui entrevistando uma pessoa, ela tá me contando, sabe, uma história que ela viveu com o Obama, e a gente tá aqui falando sobre isso abertamente. Mas, assim, sobre perguntas difíceis, eu acho que sempre tocar numa questão de falar de ditadura militar e, portanto, falar de tortura, né? Falar de assuntos que ela já tinha... Eu sabia, claro, eu assisti ao filme, assisti inclusive mais de uma vez. Recomendo esse filme Torre das Donzelas para quem não assistiu, dirigido pela Suzana Lira, que é uma cineasta incrível. Mas esse filme que fala, né, sobre o presídio Tiradentes, sobre a Dilma e as companheiras que ficaram presas com ela, é um filme difícil que toca em temas difíceis, mas ver ela falando sobre as coisas e falando um pouco de resistência. Ela já falava sobre isso no filme, no documentário, mas eu lembro dela falando para mim assim, que para resistir, quando você está passando por uma coisa muito difícil, você não pode pensar assim, por exemplo, ela estava falando da tortura. Você não pode pensar que você tem que aguentar mais vários dias, porque senão você não aguenta. Você tem que aguentar, você tem que pensar que você aguenta mais um minuto, e que depois você aguenta mais um minuto, que se você aguentou aquele minuto, você aguenta mais um. Então, assim, são lições de resistência, de resiliência,
de alguém que passou por coisas assim impensáveis, e a gente sabe quantas coisas ela passou, que me ensina muito, assim, me interessa muito. Então eu tinha muita curiosidade de conversar. E aí poder conversar sobre isso, claro, sobre temas difíceis, mas também sobre arte, sobre cultura. Enfim, foi uma super oportunidade, né? Foi muito legal. Foi demais, assim, inesquecível essa entrevista. Bom, e da política para a arte, qual foi o artista assim que você acompanhou desde a infância, que meio que surpreendeu também a lhe dar uma entrevista? E como é também separar, né, o lado assim, digamos, o profissional e pessoal também, quando está diante de uma pessoa, uma celebridade, ou seja, uma atriz popular? Olha, desde a infância, não sei se eu acompanhei, mas o que eu gosto agora é que eu fico pensando assim, o Canal Brasil, né, ano que vem completa 25 anos. Então, o canal acompanhou não só um momento de retomada do cinema brasileiro e tudo mais, né, pegou o cinema brasileiro num momento muito especial, como acompanhou a carreira de vários artistas desde o início. E hoje em dia eu vejo, por exemplo, é muito legal quando a gente pega os arquivos e tem, por exemplo, Lázaro Ramos falando lá no início, assim, com uma carinha de garoto, e falando agora como um diretor de cinema, né? Como um ator já renomado, a mesma coisa com o Rodrigo Santoro, a mesma coisa com o Matheus Nastergalli. Então essas coisas são muito legais. E hoje o que eu faço é ficar reparando nessas pessoas que eu sei que serão artistas que vão chegar assim nesse patamar, que já são grandes artistas, claro, mas que estão mais para o início de carreira, e fico assim querendo, sabe, garantir que eu estou falando com eles agora, porque lá no futuro sei que serão como esses que eu citei. E aí eu pensei agora no Juan Paiva, né, que está fazendo uma trajetória muito legal no cinema e que fez o maior sucesso na novela das 9, né, no Um Lugar ao Sol, e que eu entrevistei faz pouco tempo, e aí ele estava falando do desejo que ele tem de dirigir filmes e tal, e eu estava, vou deixar tudo isso gravado, porque quando você for um diretor, quando você tiver feito esses filmes que você queria como ator, quando você tiver dirigido, eu vou te lembrar disso tudo que você me contou aqui. Mas assim, em relação... Você tinha feito uma outra pergunta, né, sobre como que é lidar com... Personalidades assim consagradas. Por exemplo, Beth Faria. Aí, assim, eu acho que ao mesmo tempo que faz parte do meu cotidiano, então de alguma forma eu já me acostumei com isso, sempre vai ser especial, né, entrevistar pessoas que são inspirações, que são muito importantes para a nossa cultura, para o nosso país. Então, assim, é claro que a gente tem que guardar um pouco essa coisa do fã, né? A gente está ali num papel de jornalista, de perguntar, de entrevistar, de querer saber. Mas tem vezes que não dá também e tudo certo. Você deu o exemplo aí da Beth Faria, que inclusive estava no último Festival do Rio. E aí, poxa, numa volta para o presencial, poder encontrá-la ali ao vivo, no tapete. Enfim, ver que ela estava bem, ver que a gente estava celebrando ali o cinema. É muito bom, né? É muito bom. Acho que essa é a parte que faz todo o corre, toda a relação valer a pena. Bom, você citou aqui nomes que você já visualiza ali, torce para que daqui a algum tempo se consagre, ou seja, enfim, papéis que venham ganhando destaque. E quais são os trabalhos também de último tempo que você pode dizer que tem chamado a sua atenção? Em termos de documentário, filmes, que você olha e fala, olha, esses filmes aqui tá dando muito certo. Ou Mas, documentário que chamou a atenção de você e você fala, poxa, vai dar certo também. mas aí são muitos. Mas aí você diz do cinema brasileiro ou você Cinema diz brasileiro. Aqui é a cinema nossa terra, brasileiro? Brasil. Mas assim, você está falando mais recentes. Isso. Deixa eu pensar, assim, coisas que eu tenho. E tem coisas assim que são recentes, mas que já dão certo, né? Assim, deixa eu. Por exemplo, eu citei a Suzana Lira por conta do Torre das Donzelas, desse documentário, mas a Suzana Lira é uma das cineastas que mais produz
atualmente, assim, ela é um filme atrás do outro, assim, e todos os filmes, muitos documentários muito bons. Pensei agora também, não sei por quê, tô falando assim, né? Porque com certeza que eu vou cometer várias injustiças, porque vai ter um monte de nome para lembrar, mas pensei numa produtora que é incrível, que é, enfim, um coletivo de artistas incríveis, de realizadores incríveis, que é a Filmes de Plástico, por exemplo, que é uma produtora de Minas, e que o trabalho deles me interessa muito. Eles têm um filme chamado Temporada, por exemplo, que nem é tão recente, vieram outros depois, como No Coração do Mundo, enfim, tem outros, Marte 1, mas que é um filme que eu adoro, que eu amo, e que é com uma atriz também, a Grace Passou, que é uma atriz, não sei se você conhece, ela é uma atriz muito do teatro, mas já vem fazendo cinema há um bom tempo, dirigiu, também tem relativamente pouco tempo, é que a pandemia já me deixou um pouco perdida, mas um média-metragem que se chama Vaga Carne, que mistura a linguagem do cinema com a linguagem do teatro. Ela dirigiu também um curta-metragem que eu amo, República, o nome, espero não estar errando, mas assim, a obra da Grace, por exemplo, no cinema me interessa muito, e é uma pessoa que vem construindo uma carreira interessante, mas que eu tenho certeza que também, como a gente estava falando de outros aqui, eu ainda vou ver muita coisa dela muito interessante, sabe? E assim, não para de ter, né? Eu fiquei pensando aqui também, outro que não para de produzir, Ali Muritiba, nos prêmios Platino, que eu fui agora para Madrid, Ali Muritiba estava concorrendo com o roteiro de Deserto Particular, que é um filme que foi, inclusive, o filme que o Brasil escolheu para tentar uma vaga no Oscar, né? Enfim, não entramos e tudo mais, mas foi o filme escolhido para tentar uma vaga no Oscar. Ali Muritiba não para também. É um filme atrás do outro, tá sempre produzindo. Agora vai lançar outro filme no cinema que se chama Jesus Kid. Entra já no circuito comercial aí, vocês vão ver. Mas é isso, todo dia tem notícia. Eu tava conversando com ele lá, entrevistando ele, e ele já tava falando. Eu falei, mas tem outros projetos, né? Ele falou, nossa, tem um monte. Começou já a me contar um monte de história. Então, assim, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que a gente está vivendo, apesar do governo trabalhar contra a cultura nesse momento, as pessoas estão produzindo, estão querendo falar, enfim, estão querendo contar suas histórias. Então, assim, nossa, tem tanta coisa. Pensei num outro filme agora. Eu não vou parar de falar nunca mais. Porque estava pensando aqui em outros filmes. Você falou de documentário, né? Tem uma outra cineasta fez um filme chamado, já que a gente estava falando de temas pesados, temas duros, Natasha Neri fez um filme chamado Auto de Resistência, um filme que passou por vários festivais, super premiado. É um filme muito difícil de ver, assim, muito duro, que fala justamente sobre autos de resistência, né? Que é quando, para quem não sabe, se a polícia mata alguém, mas alega que fez isso em legítima defesa, isso fica registrado como auto de resistência. E é um mecanismo também que, de alguma forma, protege quando há um crime, né? Quando há um abuso desse poder e quando acontecem esses assassinatos. É um filme muito duro, muito difícil de ver, mas um filme incrível. E ela tem já um próximo projeto que se chama Sala Vermelha, também sobre um tema duro, enfim, relacionado a esses abusos, sobre essas questões policiais. Então tem tanta coisa sendo feita, sabe? Interessante. E eu acho que esse é o grande lance, né? Que a gente estava falando de defender o que é nosso, porque às vezes a gente conhece tão pouco, vê tão pouco. Então, gente, vê aí o Canal Brasil, liga lá que tem documentário, tem filme, o tempo todo filme bom. Eu realmente poderia me estender aqui por horas. Bom, e o bacana do jornalismo, né, que através da nossa criatividade tudo vira uma pauta, né? Tudo vira um assunto, né? E como é que funciona também a construção da pauta, ou seja, a apuração para colocar no ar cada reportagem, cada matéria?
Então, a gente tem o programa que eu faço se chama Cine Jornal, né? E é um Sim. jornal diário, todo dia. Antigamente, até 2019, ele era aos sábados, né? Ele era uma vez por semana e desde então ele virou um programa diário, ou seja, a gente exibe muitas matérias, apesar de ser um programa curto em duração. Hoje em dia a gente tem entre 10, 15 minutos, então a gente coloca ou uma entrevista maior ou algumas duas matérias. A gente tem muita coisa, né, sempre para contar e para dizer. E é realmente um assunto inesgotável. É como você estava falando, né? A gente vai vendo, vai. E aí, claro, tem a pauta, tem a parte que é da agenda mesmo, e aí são as pré-estreias, os filmes que estão entrando no cinema naquela semana. Aí a Suzana Lira, que eu tanto elogiei aqui, tá Opa, participando. abraço. Maravilhosa é você, Suzana. Fiquei aqui falando, não sei se você ouviu, maravilhas de você, que você é demais. Um Mas um abração. beijo. Um beijo pra você. Suzana, gente, segue a Suzana. Que isso? A Suzana não para de fazer filme, não. É uma coisa de louco. Mas voltando, tem essa parte da agenda, né? Ou seja, o que está sendo filmado, a gente vai muito em set, a gente faz muito making off. Tem as pré-estreias, o que está estreando. As entrevistas a gente também vai pegando, é isso. Quem que tá? A Suzana tem. A gente leu que ela vai ter um projeto novo, então vamos aproveitar, vamos falar um pouco sobre carreira, e vamos falar sobre os projetos novos. Tem toda essa parte. E tem, claro, como você falou, a parte da criatividade, que aí são as matérias mais frias, né, que a gente chama, mas que a gente cria. Vamos falar, sei lá, vamos pegar o gancho que vai ter o Dia dos Namorados e vamos ver tudo do cinema brasileiro que fala de amor e como é que o amor era retratado em tal época. Vamos fazer uma pauta de carnaval e falar como é que o cinema brasileiro retrata o carnaval e como é que o carnaval, às vezes, bebe do cinema brasileiro. Enfim, as coisas que vão surgindo no dia a dia por conta de um clássico que faz 50 anos, ou 20 anos, ou 40 anos, e que gera uma pauta. Vamos falar sobre os filmes do Nordeste, vamos falar sobre o que está sendo produzido no Norte. Aí a gente vai criando. A gente tem uma equipe muito enxuta, muito pequenininha, mas cheia de vontade. E aí é isso, tipo, conversar e criar no dia a dia e na nossa estrutura, dentro do que é possível, fazer acontecer. Bom, o cinema brasileiro, como você citou, né, passou aí por alguns momentos muito delicados, ainda mais na pandemia, né? E como é que foi assim o parâmetro que você tem em relação em sair da situação, né? Porque chegou a pandemia, questões aí de governo, que sabemos aí muito bem que é muito duro na queda, enfim, não abraça a situação, né? Porque cultura é vida, né? A arte é a nossa vida, e a gente depende muito. E também até fazendo uma linkagem aqui, como é que você avalia esse parâmetro, né, de sobressair, ou seja, a retomada, e também como foi também, né, o boom, né, que a gente passou, enfim, nesses 2 anos, que não foi fácil, né, cada um na sua casa, e como é que você vê também a avaliação de o que consumir, né? O que Uhum. você consumiu também e como foi a sua produção de trabalho também, porque muita coisa mudou. Muita coisa. Nossa, essa pergunta ela engloba muita coisa, porque é isso que você disse, né? Começando pelo que você disse sobre os ataques à cultura e tudo mais. A gente sabe que, imagina, assim, isso eu acho que é uma resposta que todo mundo que eu conversei durante a pandemia me deu. Imagina se a gente tivesse vivido esse período, esses mais de 2 anos, sem arte, sem série, sem cinema, sem música, sem livro. A gente já enlouqueceu com tudo isso. Imagina sem isso. Assim, não dá para imaginar, né? É muito necessário. Parece que é uma coisa assim, né? Ali um filme. Não, entendeu? Foi muito importante. É isso, para a gente se alimentar, para a gente manter a sanidade, para a gente aprender, para a gente trocar também, para a gente discutir. Então, eu acho que a cultura é fundamental. E aí é isso. A situação poderia ser que o governo não abraça, né? Mas realmente quando
quando o governo trabalha contra, é muito, muito complicado. E na pandemia, claro, primeiro parou tudo, e aí muito difícil a situação, tipo, a gente trabalhando com isso e vendo os profissionais passando, como todo mundo, né? Mas passando um perrengue muito grande, sem ter mesmo como sobreviver, tudo interrompido, as filmagens interrompidas. Depois, um momento de ver as pessoas querendo usar esse período para criar. E aí, assim, muitas ideias de filmes, as pessoas, é isso, topando conversar, justamente querendo trocar. Aí a gente também cobriu muito filmes sendo rodados remotamente. Isso foi muito louco, assim, porque era isso, ensaio pelo Zoom e filmagem pelo Zoom, pelo celular, e as pessoas, ou muitos filmes, né, muitas séries foram filmadas assim, até isso, séries da Globo, claro que depois com os protocolos no set mesmo, mas antes era entrega o equipamento todo higienizado na casa da pessoa, a pessoa mesmo monta a câmera. Então, os atores passando por todos esses desafios, né? Direção à distância, sendo dirigidos pelo Zoom. A gente acompanhou tudo isso. E sobre o que você perguntou, assim, do trabalho, realmente o fluxo de trabalho mudou completamente, né? Assim, agora falando do meu cotidiano, do meu dia a dia de trabalho, eu trabalhava né, toda semana presencialmente na redação, no escritório, lá na Globosat, que agora é, né, uma só Globo, então lá na Globo. E aí o trabalho virou completamente remoto. Começou a era das lives, né, que ficaram até hoje. A gente está aqui fazendo uma live, mas eu entrevistei muita gente fazendo live. Era todo dia, né? A gente tem a nossa apresentadora também, Simone Zucoloto, do jornal. Então, era eu, Simone, Kiko, que é o repórter de São Paulo. Enfim, era live todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, sabe? A gente conversando com artistas, todo mundo muito disponível também, porque estava todo mundo parado e querendo falar, querendo conversar. Eram lives grandes, lives enormes. Ao mesmo tempo, a gente fazendo editando. Não sei se a minha editora está assistindo, a Tamires. Teve uma hora que eu vi que ela estava aqui. Tem os editores do Cine Jornal, né? O Flavinho e a Tamires trabalham com a gente diariamente ali. E a gente editava na ilha de edição, fazendo o programa ali frente a frente. Corta isso, faz aquilo. Virou remoto. O tamanho do desafio disso. Monto uma matéria, mando o vídeo para mim, eu assisto, vejo o que tem que trocar, mando de volta, vai, corta, manda de novo. Então, assim, tudo no nosso dia a dia mudou. Mudou a dinâmica, mudou o fluxo, mudou a forma de fazer, mas a gente foi se entendendo e foi também pegando, né, a prática. E a gente foi entendendo, muitas reuniões, como todo mundo, né, por Zoom, fazemos até hoje, porque agora a gente mistura, né? Uma parte da semana presencial e uma parte remota. Mas a gente se virou e a gente conseguiu fazer um jornal à distância, ali, 365 dias do ano, entregar. Mesmo muito desafiador, acho que como foi para todo mundo. E isso, assim, a gente está falando, né, de um lugar de privilégio, de poder ter ficado em casa, de poder bolar isso. A gente sabe que muita gente não pôde ficar em casa, muita gente teve que ir para a rua, correu risco. Então, assim, acho que ainda vai demorar muito tempo até a gente digerir o que aconteceu nesses 2 últimos anos, que foram anos muito pesados. Muito pesados. Bom, você falou essa questão de demorar a digerir, né? Tanto que a gente meio que sente que parece que estamos ainda, eu brinco muito com o pessoal, né? Parece que ainda estamos ainda indo para 2020. Porque tudo parou, né? E já estamos já em 2022. Aí quando eu falo sobre vacinação, eu meio que perco no calendário. Mas enfim, no tempo que a gente ficou muito em casa, eu considero um auge da criatividade, né? Porque muita gente produziu, muita gente lançou coisas. Eu inventei coisas aqui, como inclusive a live. E é um resultado muito fantástico. Na pandemia? Na pandemia. Adorei. E
Já passei do número de 200 já lives já desses 2 anos aí, trazendo a galera do rádio, da televisão, do teatro. E tem sido um lado muito bom porque a criatividade rolou solta e eu fui muito ousado. E o que, que você atribui também à sua ousadia também de fazer lives e também fechar live, digamos assim, com grandes nomes também? Porque eu vi que você trouxe uma galera muito boa. Foi difícil também? Foi difícil, mas é como você disse, assim, eu sempre acho delicado a gente falar isso, né, de oportunidades que apareceram nesse momento, porque eu continuo dizendo, acho que é um momento trágico e que a gente não tinha que ter passado por nada disso, pelo amor de Deus. Mas já que houve, já que aconteceu, né, a gente, como você falou, a gente se virou do jeito que podia, criou o que podia, e tivemos que superar esses desafios, esses obstáculos. Agora, é isso. Acabou como os artistas estavam disponíveis, como as agendas estavam um pouco mais livres e como as pessoas estavam precisando trocar, e eu acho que, mais uma vez, repetindo, assim, a gente tinha essa necessidade de falar sobre arte, de respirar um pouco, de falar de assuntos bons, leves, encontrar esses momentos, rolaram essas conversas muito boas. Eu entrevistei muita gente, acho que foram, sei lá, umas 70 lives, não sei, umas coisas, um número assim, grande, não como você que fez mais de 200, mas foram muitas, e aí eu amei todas, mas tiveram umas coisas assim, Antônio Fagundes, Oh, poxa, maravilha. foi incrível conseguir ligar para ele. Eu lembro que, já que a gente está compartilhando bastidores aqui, quando ele me ligou, eu mandei um e-mail pedindo para marcar a live e tal, e ele ligou pro meu celular e aí falou tipo, oi Maria Clara, é o Antônio. E eu fiquei tipo, meu Deus, Antônio Fagundes ligando pro meu celular. E aí a conversa foi muito boa, ele relembrando a carreira toda. E aí ele contou, eu lembro que foi nessa live que ele falou que ia fazer a continuação, né, do Deus é Brasileiro com Cacá Diegues, que vai rolar, e poxa, um filme clássico. E aí ele contou nessa live mais detalhes, e no dia seguinte saiu na imprensa, né, tipo, deu uma reverberada essa entrevista. Poxa, e foi incrível. Eu lembro também que por Zoom eu entrevistei a Cássia Kiss, que estava super isolada, e foi naquela época, ela já tinha feito Desalma, né, para o Globoplay, a série, tinha vários filmes para comentar, e ela falou, enfim, de várias coisas de dificuldades mesmo, né, que a gente estava precisando falar da pandemia e tudo mais. Também foi uma entrevista que teve uma resposta muito legal, mas assim, eu conversei com muita gente, assim, eu coloco, né, tem no meu Instagram algumas fotinhos, algumas coisas, mas é isso, conversei com gente jovem, conversei com gente já consagrada, conversei com diretores, conversei com atores, com atrizes, eu aprendi muito, assim, e me ajudou de uma forma que eu não esperava, me ajudou também pessoalmente a passar por esse momento, porque é isso, quando eu vi, eu estava conversando sobre filmes, sobre cultura brasileira, sobre coisas que ajudam a gente a resistir, a existir também. Então, foi muito bom. Lembrei do Fagundes agora, mas nossa, tem vários, tem vários. E também foi uma certa, digamos assim, um modo de certificar que você está também no caminho certo de fazer a forma que deve ser feito o seu trabalho, porque eu creio que muitos jornalistas passaram por situações muito delicadas, na situação de ir à rua, enfim, trazer a notícia e não tinha nem vacina. Então, olhando Uhum. nesse aspecto também, falar sobre cultura, levar informação, ajudou também a organizar a mente, porque foi muito difícil, né? Delicado demais, né? A situação dos outros colegas, né? Muito difícil, uma loucura, pensa. Eu lembro ainda daquelas cenas, nossa equipe fez algumas imagens, né, dos cinemas vazios, cinemas fechados, as salas de cinema por muito tempo. Mas aí é isso, você via as pessoas tendo que estar na rua ali todo dia sem a vacina, aquele momento de pânico, né? Porque agora a gente já tem um olhar diferente, mas nesse primeiro momento era tudo muito assustador. E é isso, a gente estava trabalhando num momento muito assustador. Por isso eu repito que sim, um privilégio poder ficar em casa, né? Poder trabalhar de casa. E sim, acho que
que de alguma forma, fazendo isso, conversando com todas essas pessoas, eu reafirmei, né, fiz de novo esse pacto com o que eu escolhi, com o que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de falar, tipo, nesse sentido do caminho certo, mas também, assim, com toda a minha solidariedade, o meu carinho, assim, para quem não pôde estar na mesma posição. A gente foi pra rua algumas vezes, mas muito pouco, assim, a gente fez, não sei se você lembra, teve aquela febre dos drive-ins, né, dos cinemas. Ah, sim. Exatamente, que abriram vários, virou uma coisa, reativou a drive-in, que não existia mais, abriram novos, a gente foi lá, enfim, é isso, de máscara, e aí era também uma coisa que a gente manteve por muito tempo, agora que a gente está voltando a fazer normal, mas que era um microfone para o entrevistado, um microfone para o repórter, distância do entrevistado, máscara, álcool higienizando o microfone a cada entrevista, né? E aí você não escuta bem o entrevistado, porque ele está longe de você. Então, assim, novos desafios, e é isso, num momento muito difícil, com muita gente morrendo, um momento muito triste, muito delicado. Também teve isso, quando você falou das lives, eu fiquei pensando, várias vezes a nossa produtora, né, do jornal, a Maristela, estava ali nesse auxílio para marcar as lives, para conversar com os artistas. Várias vezes eu falava diretamente com os artistas, até porque muitos eu já conheço, já entrevistei outras vezes, às vezes tinha um contato direto ou contato do assessor, e aí entrava em contato diretamente com a pessoa. Mas às vezes a pessoa falava para mim, poxa, Maria Clara, eu quero muito falar, mas assim, eu tô muito baixo astral nesse momento. Tá muito difícil. Eu não sei se eu tenho alguma coisa para entrar numa live para falar agora. Eu não sei se eu consigo falar, ter uma mensagem positiva. Será que a gente pode conversar? Sei lá, daqui a 15 dias você volta a falar comigo, porque tá tão difícil, eu tô tão triste vendo as notícias. E aí, claro, você entende completamente. Você falava, nossa, eu também tô triste, eu também conheço pessoas que perderam pessoas. Então, assim, também teve essa coisa, talvez, de aproximar o contato e de humanizar, né, as relações, as coisas. É isso, entrar na live e falar sobre coisas que não estão boas, sobre dificuldades, sobre baixo astral, sobre desafios, sobre a situação do Brasil. Tipo, às vezes entrar numa live e tinha acabado de sair uma notícia horrorosa, enfim, um número tenebroso de mortes e tal. Aí vai entrar e não vai falar e vamos, enfim, vamos sofrer junto, vamos viver isso junto, vamos. Eu acho que a live também trouxe isso um pouco, né? De aproximar, de isso, das pessoas mandarem uma pergunta, de poderem dividir um pouco os sentimentos, as coisas. Eu acho que isso foi muito positivo, essa aproximação. Enfim, aprendemos a desenvolver o ato da empatia. Com certeza. Entender que ninguém, por mais consagrado que seja, enfim, que todo mundo ali estava enfrentando, claro que não no mesmo nível, não acredito nisso, mas que cada um estava lutando também enfim, com os seus problemas, com as suas questões. Porque, assim, ficar em casa é claro que para alguns foi muito difícil, para outros também foi uma realidade, digamos assim, mais favorável, enfim, situações de estrutura, etc e tal. Mas eu acho que o grande lance do ficar em casa não é você pegar o coronavírus, o raio do coronavírus, essa doença infeliz, o vírus infeliz, né? Mas em si cuidar da sua sanidade mental. Esse que foi o ponto-chave da situação. Porque tem dia, eu posso confessar aqui abertamente, teve dia que eu estava legal. Teve outro dia que eu começava a passar mal de uma forma que eu nem entendia, não tinha nada. Então, podemos A famosa dizer ansiedade. Que as lives aí foram, digamos assim, um escape para poder dar um alívio, né? Com certeza, eu fiquei pensando, lembra aquelas lives da Tereza Cristina? Todas as noites entrando e cantando e trazendo convidados e batendo papo e rindo. Às vezes eu entrava naquela live, melhorava o meu dia, melhorava a minha noite. Eu tava ali vendo pessoas, é isso que eu admiro, artistas incríveis.
E eu acho que foi aí também que a gente Opa, cair aqui. volta. Foi aí também que a gente viu o nosso papel, né? Tipo, já que a gente trabalha com isso, já que a gente trabalha com cinema brasileiro, já que a gente trabalha na defesa da cultura brasileira, como é que a gente faz agora? O que, que a gente pode fazer para as pessoas, para o nosso público, para trazer eles para a gente, para ajudar nessa sanidade mental, já que está todo mundo no perrengue? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que, que a gente tem de bom, vamos relembrar os nossos filmes, vamos relembrar histórias boas do nosso cinema, da trajetória dessas pessoas, tipo, vamos falar de coisa difícil também, enfim, falar das dificuldades que o cinema brasileiro está passando, claro, esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Mas vamos fazer isso junto, né? Vamos aproximar e trocar com as pessoas, porque estava todo mundo precisando estar junto, assim. E, com certeza, é isso. Tinha o desafio da saúde em relação ao vírus, mas também tinha esse vírus maldito da ansiedade, da gente não saber, dessa incerteza, que fez muito mal para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Bom, agora, falando aqui de coisas boas, enfim, para mudar um pouco a vibe, Com é certeza. 10 anos já de Canal Brasil? Vou fazer 10 anos em agosto. São 10 anos. Em 10 anos, como você avalia a sua evolução? Porque eu creio que o comportamento, o jeito de falar é muito diferente da primeira experiência, né? O Meu que mudou? Deus! Não, primeiro que assim, né? Vamos combinar, Thiago. Eu não nasci com essa sua voz. Ah, Entendeu? Não fui assim abençoada com uma voz incrível para. Mas assim, mudou muita coisa. Eu estava conversando com a minha chefe outro dia sobre justamente o início, as primeiras matérias. Minha chefe Érica, não sei, Érica Rodrigues, não sei se ela tá por aqui nesse horário, mas estava falando sobre as dificuldades. O primeiro festival que eu fui foi um festival lá em Manaus, Amazonas Film Festival e tal. E aí ela já me colocou para fazer reportagem. Isso é óbvio, né? Ao longo de 10 anos você vai criando uma bagagem muito grande de informações. Quando você vai entrevistar uma pessoa, você não tá mais cru, você não... É muito difícil, claro que acontece, né? Porque eu não sou capaz de saber tudo sobre todas as pessoas. Mas sendo o cinema brasileiro, é claro que já existe essa bagagem de saber, tô entrevistando essa pessoa, já sei os filmes que ela fez, já assisti aos filmes que ela fez, porque eu já estou fazendo isso há muito tempo. Então eu sei as pessoas com quem essa pessoa trabalhou, o estilo que ela tem, a linguagem que ela usa, tipo, os caminhos, isso é diferente, isso é igual. Então tem essa coisa da bagagem que muda muito nas entrevistas. E tem isso que você falou, tipo, que a maneira muda. A primeira vez que eu gravei uma passagem, gente, uma coisa horrorosa, assim. Uma coisa vergonhosa. E tudo bem, porque é a primeira vez que você está fazendo. Vai ser bom? Claro que não. É treino. E aí mostra e fala, isso, mostra para as pessoas que você confia, mostra para os seus chefes e fala, tem que melhorar isso, tem que fazer fono. Quando logo que a gente entrou aqui, a Aline estava aqui, que foi minha fono, me ajudou muito. Então eu acho que tudo isso vai sendo trabalhado. A mesma coisa que a gente falou das transmissões ao vivo, a primeira, meu Deus, achei que eu ia infartar. Agora eu continuo sentindo adrenalina, que eu acho que é muito importante, mas já é diferente, porque você já sabe. Mudou muita coisa, mas eu acho que principalmente o que eu sinto é isso, assim, na bagagem. Quando eu comecei no Canal Brasil, é claro, eu gostava muito de cinema brasileiro, mas eu conhecia como espectadora. Então, tá nesse dia a dia e acompanhando a produção das pessoas, os filmes das pessoas, o que elas andam fazendo, como é que elas evoluíram, os caminhos que elas tomaram, vai fazendo você amadurecer também, né? Conhecer mais e poder também se pautar muito melhor e saber muito mais do que você tá fazendo. E eu acho que isso realmente você pode estudar à vontade, mas tem coisas que só vem com o tempo mesmo, também não tem jeito, né? É o tempo que traz. e eu acho muito bacana também algo que o Canal Brasil apresenta, né? Que é meio uma conexão com a nostalgia.
podemos dizer assim, com grandes figuras em documentários como Chacrinha, já por já observar que passou, Mussum também, enfim, Mussum, o filmes. documentário, adivinha de quem é? Suzana Lira, que eu tava falando. Ah, maravilha. Muito bom, parabéns. Eu pude observar, muito bom. Remete à história do humor, né? Eu sou muito apegado pelo humor, né? A comédia nacional, os filmes, a grande parte, enfim, é o humor. Mazzaropi, você acha que essa galera nova, eu brinco que eu sou um novo com alma de velho, né? Porém, muito curioso. Ou seja, a curiosidade de estar informado. A galera jovem está entendendo também um pouquinho de como funciona, ou seja, porque é um panorama muito legal. Por exemplo, pega Mazzaropi. O Uhum, cara bancava tudo no bolso dele, era tudo do uhum, bolso dele, enfim, a filmação era ligado ao sítio, né, dele, as gravações e tal. E uhum, a criatividade rolava solto. Hoje a galera sente o que mudou. Essa galera jovem, uhum. ela analisa também, poxa, a evolução, olha só quanto é importante saber quem é Mazzaropi, olha quanto é importante saber quem é Mussum. Porque eu creio que grande parte dos brasileiros não tem a certa memória, né? Eu acho que, na verdade, o Canal Brasil, mesmo que atualmente, tipo, passe muitos filmes, né, novos, muitas estreias, tem muito lançamento, faz esse papel também desse resgate, né, que é tão importante, que é o que a gente, que você falou agora. Eu acho que até pra gente entender, como é que é a comédia hoje, como é que é a comédia brasileira hoje, a gente tem que entender, mas como é que ela foi, quem foram os pioneiros. Mas assim, não sei dizer se os jovens têm essa ligação. Se quiserem ter, tem onde buscar, que é no Canal Brasil. Porque, né, tem A Mazzaropi, fonte está aí. a fonte tá aí, mas aí também é do interesse de cada um. Mas a comédia, você que gosta tanto, né, continua sendo muito forte no cinema brasileiro. A comédia ainda é o gênero que traz muita gente para o cinema. Até hoje, né, as grandes bilheterias. E aí, voltando para assunto triste, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça 3, que levou tantos milhões de pessoas, de espectadores para o cinema, e a gente perdeu o Paulo Gustavo na pandemia, que era, né, um grande nome, uma pessoa que conseguia trazer muita gente para as salas. Mas eu acho que a comédia continua sendo muito importante. Agora, não sei se as pessoas têm a dimensão desses ícones que você citou, do Mussum. Mas você deu. É isso, tem esse documentário que é uma ótima maneira de saber mais sobre o Mussum, desde originais do samba, né, e tudo mais, até a carreira nos Trapalhões, tudo que ele fez, Mazzaropi e tantos outros, né? Eu sinto que o brasileiro, acho que seria interessante até fazer esse paralelo. Porque, por exemplo, quando é algo do Brasil, olha só quantos cantores, eu não estou aqui desprezando os cantores que fazem sucesso hoje, mas Uhum. assim, olha só quantos cantores que passaram que escreveram a sua história, como Elis Regina, enfim, Tom Jobim. Eu tenho a certa noção, ou seja, a sensação que se fossem ícones lá do exterior, eles teriam estátuas para todos os cantos e seriam muito valorizados. Então, não sei se você está entendendo a minha linha de Tô raciocínio, entendendo, né? tô entendendo. Eu O acho brasileiro que valoriza a sua obra, ou seja, a sua história. Então, eu acho que essa questão da memória com o Brasil, ela vai muito além da cultura. E isso é um problema seríssimo para a gente, porque é um país que não sabe direito sua história, não sabe muito bem de onde veio, repete os mesmos erros, né? Mas aí a gente vai entrar em assuntos delicados, politicamente e tal. Porque se a gente conhecesse mais a nossa história, admitisse mais os nossos erros, os nossos capítulos sombrios, a gente poderia, e eu acho que podemos ainda, construir um futuro diferente. Agora, sobre isso, de valorizar o que é de fora, né? Eu acho que até hoje existem ainda muitos preconceitos em relação ao cinema brasileiro, à cultura brasileira, aos artistas brasileiros. Eu estava participando, teve uma hora que eu vi que tinha entrado aqui o perfil do Papo de Cinema. Eu não sei se foi especificamente no perfil do Papo de Cinema ou do Marcelo Miller, que é um crítico de cinema também,
que outro dia abriu uma caixinha de perguntas sobre cinema brasileiro e tal, e as pessoas estavam dizendo coisas do tipo, cinema brasileiro só tem filme de sexo, ou só tem filme de favela, ou um preconceito, assim, uma ideia muito equivocada, assim, muito antiga de, filme brasileiro, todo filme brasileiro tem som ruim, o áudio é ruim, não dá para entender nada. Então, assim, são preconceitos que se a pessoa, perdesse 2 minutos para procurar o que vem sendo feito e fosse ver os filmes de hoje, filmes que são muito reconhecidos em festivais aqui dentro, mas também, poxa, o cinema brasileiro lá fora, né, tá fazendo... Agora, espero que a gente consiga continuar assim, né, mesmo com esses boicotes do governo e tudo mais. Mas, assim, tá fazendo uma trajetória linda, assim. São recordes de participação brasileira em festivais como o de Berlim, né, em festivais como o de Cannes. Então, assim, eu acho que sim, que a gente tem que o público... Existe, né, a parte de que o Canal Brasil, por exemplo, faz de defender, de mostrar, de exibir, mas também, claro, tem que ter um interesse e a curiosidade em quebrar certos preconceitos, certas ideias pré-concebidas aí que não batem com a realidade, se você for pesquisar um pouquinho. Bom, e uma curiosidade que eu tenho aqui, todo mundo tem referências, né? Inicia algo, enfim, um projeto. Quais são as suas referências no jornalismo? Ai, nossa, eu tenho várias, assim, quando você falou agora, vou falar assim também, que você tá me pegando de surpresa em várias perguntas, mas eu tô gostando de ficar na posição de entrevistada hoje. Tem uma jornalista que não trabalha com o que eu trabalho, mas que eu admiro muitíssimo, que é a Eliane Brum. Enfim, o tipo de jornalismo que ela faz, o tipo de coluna que ela escreve, mas o tipo, assim, investigativo, compromissado. Nossa, eu admiro muito ela. Eliane Brum, inclusive, os livros dela incríveis, recomendo para qualquer pessoa que tenha interesse, não só por jornalismo, né, mas como pelo Brasil, sobre a história do nosso país, as questões do nosso país, políticas, ambientais, enfim, vão atrás do trabalho da Eliane Brum. Acho que lá no início também, quando eu pensei em fazer jornalismo, acho que Caco Barcelos, também por essa coisa investigativa, também pela parte dos livros. Nossa, eu lembro quando eu lia O Abusado, não conseguia largar esse livro. E aí mesmo o Profissão Repórter e tal, são programas que fizeram parte, assim, sabe? Tipo, que eu sigo acompanhando, assim, mas que me interessa, mesmo que não tenham a ver especificamente com o que eu faço hoje em dia. E eu acho que, assim, as próprias pessoas com quem eu trabalho, por exemplo, a Simone Zuccolotto, que é a apresentadora do Canal Brasil, que apresenta o jornal, quando eu entrei no Canal Brasil, óbvio, ela me ensinou um monte de coisas, né? Alguém que eu já via fazendo uma coisa parecida com o que eu faço, né? Tipo, entrevistando as pessoas, então, em quem eu pude me inspirar, em quem eu pude ver como é que fazia, como é que funcionava. Enfim, fiquei pensando agora também, mas agora é mais recente, né? Tipo, eu sigo aqui no Instagram Ana Carolina Raimundo, que trabalha no Fantástico, também fazendo entrevistas com artistas. Às vezes ela cobre outras coisas, mas fazendo entrevistas incríveis. Tem um monte de gente, né, que inspira a gente. Então, e às vezes nem é jornalista, a gente ficou falando dos realizadores, dos cineastas, pessoas que vão inspirando a gente pela maneira que fazem as coisas, pela maneira que lidam pela maneira como vem o mundo também, como lidam com as pessoas, com as coisas. Eu acho que isso tudo inspira. Eu acho muito bacana também que eu sempre defendo essa tese que o sucesso não se faz sozinho. E ser jornalista praticamente é ajudar também em realizações de sonho também, né? Da divulgação. Imagina, um festival. Nossa, você está participando de um sonho, você está documentando aquilo ali, né? Então é muito bacana também
olhar nesse aspecto também, né? Muito. Você falou isso, eu fiquei lembrando agora mais uma vez desse prêmio Platino, desses prêmios Platino lá em Madrid, e tinha alguns filmes brasileiros indicados, né? Como eu falei, tinha o Ali Muritiba participando, tinha um outro filme, Sete Prisioneiros, que é um filme super interessante também, já que a gente está soltando mais dicas aqui ao longo da live. Para quem quiser ver. Aí Rodrigo Santoro estava concorrendo na categoria de melhor ator, com outros atores latinos. E aí tinha um documentário, a gente falou também muito de documentário, então, chamado A Última Floresta, dirigido pelo Luiz Bolognese, estava concorrendo na categoria de documentário, claro, e o diretor, o Luiz, não pôde ir, e estava o fotógrafo, Pedro Marques, que fez, né, a direção de fotografia, estava também o Caio Gulani, produtor. E a gente, claro, brasileiro, imprensa brasileira, torcendo pelo Brasil, né? Torcendo pelos nossos filmes. Eis que, você está falando de realização de sonho, né? Sobre esses momentos, festivais. Eis que estou lá esperando para entrevistar os ganhadores e anuncia no palco que A Última Floresta venceu a categoria de melhor documentário. Eu não aguentei. Comecei a pular no tapete e comemorar. Ninguém entendendo nada, porque a imprensa, enfim, da Espanha, de outros países também da América Latina, e eu pulando, comemorando, porque eu fiquei tão feliz. E aí, quando eles chegaram lá para dar entrevista, todo mundo falou: você tem que fazer entrevista com eles primeiro, porque você é brasileira. E aí eu vi eles emocionados, né? Porque é um documentário que fala sobre os Yanomami enfim, fala sobre a questão indígena, e é um documentário tão bonito, e poder levar essa história para fora do Brasil e poder ver essa história também ganhando um prêmio, muito emocionante poder estar nesse momento, sabe? O momento que ganhou o prêmio, o momento que você entrevista as pessoas e elas estão naquele calor também. Quando você está num festival, quando você está numa premiação, tem isso também que eu acho muito bonito, muito legal, e que é um privilégio também poder acompanhar, né, alguém num momento de êxtase, num momento de euforia, de alegria, muito bom. Bom, a gente está falando nessa linha sobre sonhos, né? Eu quero saber também, né, o que que você pôde aprender em acreditar também no seu potencial, ou seja, realizar também os seus sonhos. Eu realizo vários. Peraí, assim, muitos. Acho que a gente já conversou um pouco aqui. Acho que, na verdade, sendo muito honesta, eu acho que nem deu tempo, quando eu comecei, quando eu entrei no Canal Brasil, de sonhar muito, que eu já estava fazendo, sabe? Eu fui vivendo eu nem sabia que eu poderia entrevistar tanta gente interessante, que eu poderia ter a chance de conversar com as pessoas que eu conversei. A gente deu o exemplo, né, da Dilma aqui no início, e demos vários exemplos de vários artistas, de viajar pelo Brasil, cobrindo cinema. E aí é isso, tipo, já fui num festival de cinema no Acre, sabe? Como que eu ia imaginar que a minha profissão ia me levar desde o sul do Brasil, o Festival de Gramado, até o Acre, entendeu? Até o norte, para o Amazonas, enfim, para Goiás, para Sergipe, para Pernambuco, Ceará. Ou seja, poder conhecer o meu país, as histórias do meu país, as pessoas que fazem arte no meu país, e poder conversar com elas, saber mais sobre o que elas produzem, poder questionar elas, enfim, poder trocar mesmo. Eu acho que eu nem esperava isso. Então, assim, eu acho que eu fui sonhando e fazendo ao mesmo tempo, e também levando tombo e levantando e quebrando a cara, e às vezes não dá certo e tudo bem, e você queria fazer de uma maneira e saiu de outra, você queria ter falado tal coisa e não deu tempo, enfim. Imagina, eu fico pensando nesses prêmios platino, a galera enlouquecida me mandando inbox, que eu tinha entrevistado o ator de La Casa de Papel, né, o Álvaro Morte. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar em Madrid, a cidade que eu morei, trabalhando, podendo entrevistar Javier Bardem, Carmen Maura, uma atriz tão importante, né, nos filmes de Almodóvar. Nem deu tempo de eu sonhar isso, quando eu vi, estava fazendo, sabe? Tipo, mas eu acho que é muita relação, muito trabalho, muita dedicação, mas tem essa parte de que não é bolinho, não é facinho.
claro que tem problema, eu acho que também tem muito... Às vezes eu falo, me chamam para falar também com o pessoal de faculdade, e as pessoas ficam, a parte do glamour, gente, a parte do glamour, né, realmente 1%, né, o que a gente divulga aqui é uma foto, a gente sabe que rede social, né, não consegue dar conta de tudo que acontece, é isso, a gente se frustra, se decepciona, queria uma coisa, aconteceu diferente, tem problema, todo lugar de trabalho tem problema, mas tem essa parte boa, que é poder, é isso, estar em contato com pessoas incríveis, ter conversas incríveis, aprender muito, e eu acho que é isso que eu venho realizando, quero realizar muito mais, mas assim, que venho realizando muitas coisas que eu sonhei e que eu nem sabia que eu sonharia, mas que eu fui fazendo no meio do caminho, sabe? E que foi bom demais, que é bom demais. Realmente, essas últimas coisas, Javier Bardem, Carmen Maura, não estava nos planos e foi muito bom. Muito bem. Olha, vamos aqui partir, né, para as dicas, né? Mas antes de dicas, para a galera igual como eu, que está aí ingressando, né, fazendo a faculdade de jornalismo, eu quero agora dicas aqui do cinema, né? Qual Uhum. filme que você pode recomendar que você tenha gostado aí bastante? E um documentário também. Ai, meu Deus, mas espera aí, é brasileiro ou é... Brasileiro. O nosso Ah, tá, foco só aqui é brasileiro, Brasil. mas é muito difícil. Espera aí, deixa eu pensar. É porque, assim, de todos os tempos, olha só a situação que você está me colocando. Porque Ah, quando você fala, assim, um filme, um documentário brasileiro, se eu tiver que pensar em um, eu vou pensar numa coisa mais antiga. Pode? claro. Por exemplo, quando eu comecei a ver cinema brasileiro, e aí é isso, se eu tivesse agora, sei lá, não sei nada de documentário brasileiro e vou escolher uma coisa para ver agora, eu escolheria Eduardo Coutinho, começar pelos documentários do Eduardo Coutinho. E aí, se tivesse que escolher vai ser muito difícil, mas aí talvez assim, o mais clássico, assim, o mais importante, talvez, né, talvez não, é mais importante, seja Cabra Marcado para Morrer, mas talvez eu falasse também de Jogo de Cena, que é um documentário incrível para quem quer também entender essa coisa da linguagem do documentário. É um documentário que brinca com o que é ficção, o que é realidade, mistura depoimentos, tem atrizes ali que estão falando coisas que são ficcionais, outras reais, enfim, com anônimas. É um documentário muito interessante, falaria de Edifício Master também, do Eduardo Coutinho, que é um clássico também, é incrível. Mas não sei, assim, eu fico pensando que eu tô aqui como também repórter do Canal Brasil, e aí... Ai, deixa eu pensar. Eu falei do Auto de Resistência também, né, da Natasha, que eu gosto muito. Falei do Torre das Donzelas, da Suzana. E aí eu acho importante também a gente falar das mulheres, porque eu não, antes da pandemia, por 7 meses, eu tive um cineclube chamado Cinedádiva, que era dedicado só a filmes dirigidos por mulheres. E a gente fazia uma mistura também com uma iniciativa social, que todo o dinheiro que a gente arrecadava, a gente doava para projetos de capacitação de mulheres. Era muito legal, assim. Então, eu acho que sempre quando a gente... Eu faço questão de falar também, falei da Suzana, falei da Natasha, enfim, tem muitas cineastas. Tem a Paula Saqueta também, que é amiga minha e é uma documentarista incrível. Procurem os filmes da Paula, ela tem séries também. Trabalha muito bem com documentário, tem muitas, né? Mas acho sempre importante a gente falar das realizadoras, falar das mulheres, porque temos muitas mulheres incríveis no cinema brasileiro, né? Petra Costa, que levou o documentário Democracia em Vertigem para o Oscar. Então, assim, só quis fazer esse adendo aqui das mulheres, mas eu vou aproveitar que eu estou aqui com as minhas coisas abertas do canal, e já que a gente está no final do mês, no mês de junho, o Canal Brasil vai fazer uma mostra muito legal com filmes com temáticas LGBTQIA+. O canal também tem muito esse pilar da diversidade, né? Tipo, de trazer essas questões, e vai ter uma mostra a partir do dia 7 de junho
com vários filmes que trazem essa temática. E por acaso, tá, Thiago? Eu tô com os filmes aqui, eu posso falar? Claro, exclusivo, hein? Eu falava que a pessoa estava trabalhando e está com a lista aberta. No dia 7 de junho, tem um filme que aí é uma ficção, Alice Júnior, que é um filme super premiado sobre uma adolescente trans. É muito legal esse filme, e é isso, é um filme recente, se chama Alice Júnior, dirigido pelo Gil Baroni. Recomendo muito, ele é no dia 7 de junho. No dia 8 de junho tem Flores Raras, que é um filme do Bruno Barreto, tem Glória Pires. Essa mostra, deixa eu falar direito, sei disso. Essa mostra LGBTQIA+, com filmes dessa temática, vai ser sempre, a partir do dia 7 de junho, sempre às terças e quartas, à meia-noite. Então, vamos lá. Também, dia 14, tem Divinas Divas, que é um documentário dirigido pela nossa grande atriz, Leandra Leal. É um documentário que fala sobre a primeira geração, né, de artistas travestis. A Leandra, que tem, né, o Teatro Rival aqui no Rio de Janeiro, é da família da Leandra. E é um documentário muito legal também. Recomendo, já que a gente estava falando documentários de mulheres. Leandra Leal dirigiu Divinas Divas. No dia 15 tem As Boas Maneiras, que é um filme que é dirigido por uma mulher e por um homem, Marco Dutra e Juliana Rojas. É um filme que tem Marjorie Chano no elenco, tem uma pegada assim de gênero, de suspense, muito legal. Todos eles têm também essa questão, enfim, do gênero, trazem questões também ligadas, né, a essa temática LGBTQIA+. No dia 21 de junho tem um clássico, que é Madame Satã, né? Aí quem quer ver Lázaro ali novinho, a gente também falou sobre o Lázaro, né? Início de carreira. Tem que ver Madame Satã, que é um clássico do cinema brasileiro. No dia 22 tem outro filme do Karim, que é o Praia do Futuro, que tem Wagner Moura, tem Jesuíta. Jesuíta a galera tá vendo aí no Pantanal, na novela. Então vai ver Jesuíta no cinema brasileiro. Jesuíta Barbosa em Praia do Futuro. Dia 28 tem Bicha Travesti, que é um documentário com quem? Linda Quebrada. Lina também aí, né, super em pauta desde que participou do Big Brother. É apresentadora do Canal Brasil, né, do programa Transmissão. E esse documentário do Kiko Goifman e da Cláudia Priscila fala sobre a trajetória dela, sobre ela. Muito legal. E a mostra termina no dia 29 de junho com um filme chamado Greta, de um diretor cearense chamado Armando Praça. Filme também premiadíssimo, participou do Festival de Berlim com Marco Nanini. Tem que ver esse filme. Então eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dicas de uma vez só, fora tudo que a gente conversou aqui. Muito bem. Ó, exclusivo, hein, pessoal? Então tá mais do que anotado. Não pode perder, né? Também essa programação especial. E agora, a dica que a gente vai partir aqui é no âmbito profissional, né? Qual é a dica que você pode deixar para quem sonha em trabalhar com jornalismo? Seja voltado ao entretenimento, ou seja, enfim, diversas áreas, né? Porque jornalismo é um leque muito amplo, né? Podemos dizer. Olha, assim, quem sou eu para dar dica, eu acho? Mas assim, o que eu acho, que eu diria, eu acho que a gente começou falando disso, que eu vou terminar falando disso, que é da curiosidade. Você falou da sua, né? Eu acho que eu falei da minha. Eu acho que, assim, não tem como ser jornalista. Eu acho que não tem como ser nada. Não tem como ser uma pessoa sem curiosidade. Mas, né, faz parte, devia fazer parte, né, de qualquer atividade humana. Mas eu acho que ser curioso, e aí, nesse sentido, seja estudioso, no sentido de desconfia, apura, estuda. Não vai despreparado para sua pauta. A gente sabe que é triste quando acontece isso. E acontece quando você vai para uma pauta e tem um colega que não sabe nada, não sabe nem o que está cobrindo e só faz aquele básico de como é que você está se sentindo, como é que está aqui. Não dá, sabe? Eu acho que a gente tem que se aprofundar um pouco. Então, eu diria isso, assim, seja curioso, pesquisa, pergunta o que você não sabe, não parte do princípio de que você sabe, porque sempre tem um monte de coisa para você descobrir. Estuda, e tem que ralar muito, e é isso, tem que engolir sapo às vezes, e faz parte, mas assim, saiba
o que você quer fazer, estuda para isso e vai fundo. E é isso, seja cara de pau também. Eu acho estudioso, curioso e cara de pau. Tá aí, né, a dica. Agora, para fechar aqui, é uma palavra que eu utilizo que eu sempre pergunto a cada um convidado. Hum, Maria Clara, o que é o sucesso para você? nossa, gente, olha ele. O Ah, que é o sucesso? Eu acho que sucesso é você poder fazer uma coisa que você gosta, que está alinhada com as coisas que você acredita. Porque parece simples, né? Mas não é. Quanta gente não tem o privilégio de poder trabalhar no dia a dia com reforçando ideais, reforçando coisas que você quer defender, coisas que você acredita. Então, acho que sucesso é poder reafirmar com o seu trabalho poder defender ideias, coisas, pessoas, bandeiras que você acredita, como é o caso da cultura que a gente está falando aqui. E também acho que sucesso, de alguma forma, está relacionado a você poder trabalhar num ambiente que tenha respeito. Eu acho que o sucesso também tem a ver com trabalhar de uma forma respeitosa, você tem empatia, tudo isso que a gente conversou aqui também, que são coisas que às vezes parecem que estão ali meio deixadas de lado, mas eu acho que sucesso tem a ver com isso. Eu iria por esse caminho, assim. muito bem. Olha, para quem estava nervoso, Eu olha estava? quanta coisa a gente falou aqui, né? E foi maravilhoso, né? Eu quero agradecer, né? Porque eu confesso também que eu também fico nervoso, né? Olha o Canal Brasil aí também aqui, ó, ligadinho com a gente aqui, ó. Olha, gente, o Canal Perfil Brasil ligado. entrou agora no final da live. Que honra! Abraço. E eu quero agradecer novamente aqui pela sua participação. É claro, pela sua simpatia também, né? Porque é muito agradável também falar com você. Você passa uma energia muito boa. Você também. Olha, para mim foi uma honra, juro. Eu tava nervosa mesmo, porque tô mudando de posição, sou eu sempre fazendo a live, conduzindo a entrevista, do nada mudei de papel, mas com você foi fácil. Obrigada por conduzir tão bem, pela sua simpatia também, por essa voz maravilhosa. Adorei. Porque eu confesso aqui que dá um friozinho na barriga, né? A gente não é o bambambam, né? Mas quando entra a câmera ali, a gente acalma e vamos lá. É isso aí, não é isso que a gente falou quando liga a luzinha? Vamos nessa. Poxa, honrado mesmo. A palavra que eu tenho que defender é gratidão e me sinto honrado por conversar com você e trocar esse bate-papo que é gostoso, né? Arte, né? Viva a arte, né? Viva a arte, viva a arte. Olha, para mim foi uma honra. Todas as vezes que você quiser, a gente conversa sobre arte. Eu acho que já é muito importante a gente poder ter esse papo, ter essa conversa, falar tão abertamente sobre questões, problemas, bastidores, como é que é, os desafios. E eu gostei muito de poder compartilhar não sei quanto tempo a gente falou, mas esses minutos ou essa hora aqui com você foi ótimo. Bom, a live, é claro, fica salva aqui no IGTV. Aí você pode compartilhar e depois vai para o YouTube. Aí vem um detalhe que é o grande desafio, né, do produtor de multimídias. A gente vai pegar, vai converter tudo isso no áudio, aí vai ficar lá bonitinho no Spotify e o pessoal vai poder acompanhar à vontade. Gente, eu estou chiquérrima no Spotify, sala de visitas, estou achando tudo isso, um luxo. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Maria Obrigada, Clara. viu? Boa noite para você e muito obrigada pelo convite, adorei. Sucesso sempre e muita Você luz para também. você. Você Sucesso. também. E obrigada também para todo mundo que assistiu com a gente. Tchau, pessoal. Tchau!